Vamos lá, galera, mais uma semaninha aí começando. Anelídeos também são vermes, são conhecidos como os vermes segmentados, né? Eles possuem vários segmentos ao longo do corpo, como a gente pode ver até no desenho aqui da minhoquinha. Quem são eles? Né? Nós temos 3 classes de anelídeos. Oligoqueta, que é a mais conhecida, que é a minhoca. Volta. Poliqueta, não são conhecidos popularmente porque são marinhos, aí eu vou explicar lá. Mas então o nome não tem nome popular, são chamados de poliquetas mesmo. E Hirudínia, que é a sanguessuga, tá? Também aí é um anelídeo. Vamos lá. A minhoquinha são oligoquetas, se alimentam de detritos orgânicos, né? Que fala que a minhoca se alimenta da terra. Ela ingere a terra, mas ela retira os detritos orgânicos, os nutrientes que estão ali, tá? Material orgânico que está ali, tudo bem? São hermafroditas, todas as minhocas têm sexo feminino e masculino, só que elas fazem reprodução cruzada, elas trocam gametas uma com a outra. Essa região aqui, ó, que tá no desenho, aqui é o clitelo. Então uma minhoca junta o clitelo com a outra minhoca, com o clitelo da outra minhoca, e aí elas trocam gametas, tá? Uma engravida da outra, digamos assim, as duas saem gravidinhas, tá bom? Então são hermafroditas, mas reprodução cruzada, tá? E possuem poucas cerdas. Cada segmento da minhoca tem uma quantidade de cerda que auxilia ela a se movimentar na terra, tá? Por que poucas? Que a gente vai ver que o próximo grupo tem bastante cerda em cada segmento, elas têm poucas. Tudo bem a minhoquinha, gente? Os oligoquetas? Poliquetas. Como eu disse, nós não conhecemos popularmente porque eles são animais restritamente marinhos, tá? E eles vivem no costão rochoso. Sabe quando acaba a praia? Não tem aquele costão, aquela rocha que vai entrando pro mar? Cheio de algas, mexilhões ali? Esses animais vivem ali, tá? Eles são predadores, são carnívoros, se alimentam de pequenos animais que estão ali, tá? Mas a gente não vê. Por quê? Principalmente esses que ficam nessa região, de final de praia, no costão rochoso, não tem essa coloração linda que a gente tá vendo esse aqui, de exemplo. Eu até procurei um desses que eu vi, né, numa saída de campo, pessoalmente. Mas é muito difícil de ver, porque eles são da cor da rocha, são pretinhos e cheio de cerdas, então mesmo se você achar, você não vai reconhecer aquilo como animal, muito menos um anelídeo da família da minhoca, tá? Então os que estão ali mais próximos a gente, digamos assim, no costão que a gente possa até chegar, a gente não reconhece, ele tá muito camuflado com o ambiente, tá? Tem outros coloridos assim, mas são de fundo do mar. Também vivem em rochas ali, né? Procurando substratos para se alimentar. Mas águas muito profundas, então a gente não chega. Então é um animal que a gente não conhece popularmente, tá? Restritamente marinhos, são dioicos, tem macho e fêmea, sexos separados, tá? Dioicos. E aí é o que eu disse, possuem muitas cerdas, dá até pra ver, né? As cerdinhas dele, tá bom? E por fim os hirudíneos, que é a sanguessuga, tá? Vivem em lagos e rios, são de água doce que a gente fala. Ectoparasitas, tá? São parasitas, mas ficam fora do corpo da sua presa, digamos assim, né? Ou seja, ele suga o sangue, mas está fora do corpo desse animal, tá? Já foi usado muito esse animal para fins terapêuticos, realmente, alguns inchaços, edemas, se colocavam várias sanguessugas nesse membro para elas sugarem esse edema e esse edema desinchar. Hoje em dia não se usa mais, né? Tem outras técnicas, mas ela era usada na medicina, tá? Antigamente. São hermafroditas, também como a minhoquinha, tá? Possuem os 2 sexos em um só animal. E elas não possuem cerdas, como as minhocas e os poliquetas. Elas possuem 2 ventosas, uma aqui no começo, outra no final. E ela vai se movimentando conforme ela movimenta as ventosinhas dela, tá bom? Esses são os anelídeos. Agora vamos ver as características, né, desse filo. Para ser um anelídeo precisa ser como? Vamos lá. Nossa famosa e querida tabela. Sistema digestório completo. Começou a ser completo nos nematelmintos, todos os outros animais vai ser completo, tá? Boca, intestino e ânus. Sistema respiratório continua ausente, trocas gasosas por difusão. Sistema nervoso centralizado, gânglios na região ventral do corpo desse animal, por isso que eu falo que é ganglionar ventral. Sistema excretor é por metanefrídeos, é o nome aí do aparelhinho, né, do órgão, digamos assim, que filtra o sangue desses animais, retira
impurezas. Sistema circulatório fechado, já apareceu o sistema circulatório e ele é fechado. Como assim? Existe sistema circulatório aberto? Professor, existem. Principalmente nos artrópodes, insetos, a gente vai ver mais pra frente. Que o sangue ele cai em lacunas e depois ele volta a circular pro corpo do animal. Então é um sistema circulatório aberto. É como o nosso, que é veias, artérias, o sangue está sempre circulando, ele não cai em lacunas e fica paradinho, é fechado, tá? Então os anelídeos têm sistema circulatório fechado. Simetria bilateral, eu consigo dividir esse animal em duas partes iguais. Continua lá, a primeira formação do intestino continua formando a boca, são protostômios. E triblásticos, 3 filetes embrionários, eu expliquei para vocês nas primeiras aulas aí, tá bom? Esses são os nossos anelídeos. Dúvida, coloca embaixo da aula para eu responder, tá bom? Para vocês. Agora vamos nos moluscos. Conhecidos, ao geral, são animais de corpo mole. Normalmente possuem uma concha revestindo esse corpo, tá? Quem são os moluscos? 3 classes. Bivalva, gastrópoda e cefalópoda. São 3 classes bem diferentes, tá? Quem são os bivalves? Bivalve significa 2 valvas, 2 conchinhas, tá? Que se complementam aí. Quem são os bivalves? As ostras e os mexilhões, tá? Aqui em cima é o mexilhão, que vive em costão rochoso, né? Que eu falei, aquele final de praia. E as ostras que a gente vê aí, tem ostra de ambiente de água doce, de rios, mar. É difícil de achar, mas existem, tá? E tem algumas espécies que são de água doce. Todas aquáticas, tá? Esses são os bivalves. Os gastrópodes, caracóis e caramujos, alguns são terrestres, outros são aquáticos, possuem essas conchas assim, tá? Essas conchas que a gente vê são de gastrópodes. E por fim, os cefalópodes são animais restritamente marinhos, tá? O mais antigo dele, né, que é considerado até um fóssil vivo, porque ele é muito antigo, muito primitivo, mas existe até hoje. Alguns representantes é o Nautilus, que é essa conchona aqui, tá? Ele tem a concha externa, tá vendo? É esse animal. A lula tá aqui, ela tem uma concha interna. E o polvo tá aqui, não, o polvo não tem concha, tá? E o polvo é um animal que tem um sistema nervoso muito desenvolvido, tá? Ele possui neurônios grandes, né? Ele é um animal grande, neurônios grandes, já possui cérebro, tá? Então entra aí uma lacuna aí na evolução esse animal, tá? Tudo bem? Mas ele é um cefalópode, como todos os outros. Vamos entender o que precisa para ser um molusco. Então vamos lá. Sistema digestório completo, todos vão ser, a gente já falou sobre isso. Sistema respiratório. As trocas gasosas não é mais por difusão célula por célula. Eles fazem isso pela cavidade do manto. Professor, o que é a cavidade do manto? Quando eu abro a conchinha, não tem aquela parte como se fosse uma película que fica juntinha com a concha, né? Se eu abrir a concha, tem aquela cavidade. Aquela cavidade chamada cavidade do manto, tá? Do animal. E é onde ocorrem as trocas gasosas, tá? Todos esses animais têm a divisão do corpo como cabeça, massa visceral e pé, tá? E a cavidade do manto fica em cima dessa massa visceral, que é onde estão os órgãos desse animal, tá bom? Sistema nervoso centralizado ganglionar, como nós vimos nos anelídeos, mas os cefalópodes já possuem cérebro, tá? Então coloca um adendo aí na tabela de vocês, embaixo coloca cefalópodes cérebro. Sistema excretor já possuem rins ou metanefrídeos como as minhocas, vai depender da espécie, tá bom? Sistema circulatório aberto, que é o que eu disse lá nos anelídeos, o sangue cai em lacunas e depois ele volta a passar por todo o corpo, tá? Então ele é aberto. E os cefalópodes possuem sistema circulatório fechado, tá? Simetria bilateral, consigo dividir o corpo do animal em 2 iguais, são protostômios ainda, e triblásticos. Tranquilo, gente? Então, qualquer dúvida, como eu disse, desses animais, pergunta para mim. Para a próxima aula, eu vou passar mais 2, 3 exercícios aí, completando nossa tabela de atividades. Tabela não, né? A lista de exercícios vai aumentando, então eu vou passar essa semana
mais com as questões de hoje. Semana que vem eu corrijo essas questões. E a tabela vocês já vão completar. Eu acho que vai pular? Não. Eu passei assim, ótimo, perfeito. Anelídeos e moluscos, tá? Ó, já estamos quase terminando essa tabela, hein? Logo vai dar pra vocês postarem. Pra mim, anelídeos e moluscos são os da vez. Semana que vem nós vamos ver os artrópodes, tá bom? Boa semana. Qualquer dúvida, manda mensagem no Classroom ou via representante por WhatsApp. E vamos continuar estudando, não dá pra parar, tá bom? Beijão!